Olá, queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu vou responder uma das perguntas mais frequentes do canal, que é: Dani, como você escuta a voz de Deus? Então, antes de começar esse vídeo, já se inscreve no meu canal. Se você gostar do vídeo, curte, comenta e compartilha. Os links das minhas redes sociais, blog, Facebook e Instagram estão abaixo na descrição desse vídeo. Gente, na palavra do Senhor, em João 14, 23, olha o que está escrito. Jesus respondeu: a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, ou seja, a minha palavra, o meu mandamento, obedecerá a Bíblia. E o meu Pai a amará. E o meu Pai e eu viremos viver com ela. Aqui nessa passagem, Jesus deixa claro até mesmo o conceito da Trindade, né? Muitas pessoas me pedem um vídeo falando sobre isso. Eu ainda irei gravar, porém, gente, é de uma maneira simples de entender a Trindade, não é tão complicado assim não, tá bom? Mas assim, focando pro vídeo das minhas conversas com Deus e das vezes que eu escuto a voz dele, na palavra do Senhor em João, que eu acabei de ler, o próprio Jesus disse que ele e o Pai viria viver conosco, viver. Jesus deixou claro que não é só, ele não estava falando somente da eternidade, não somente depois dessa terra, né? Tipo no corpo de glória, no corpo glorificado. Jesus deixou claro que a partir do momento que a gente o aceitasse, ele começaria a viver conosco, faria parte da nossa vida, dia após dia. Tanto é que na palavra do Senhor diz que Jesus disse: eu não os deixarei sozinho, eu os enviarei o Consolador. É claro que Jesus em carne, Jesus está em um corpo glorificado, ok, gente? Jesus mesmo, ele tem um corpo físico. E ele está no céu, em algum lugar que ninguém sabe, mas ele está assentado no trono com o corpo físico mesmo, só que ele tem poder, entendeu? Porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Tem coisas que a gente não vai entender. E o Espírito de Jesus é o Espírito Santo de Deus, é a Trindade, entendeu? Então, por quê? Porque eles são três em um, são três seres distintos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas os três estão sempre juntos. E qual é a maior prova disso? Que teve um momento que os discípulos falaram assim para Jesus: Jesus, nos mostre o Pai. E naquele momento o Pai se manifestou em Jesus e ele disse: eu estou aqui no meio de vocês há tanto tempo e vocês ainda não me reconheceram. Naquele momento o Pai, Deus Pai, em Jesus se manifestou. Ou seja, é a Trindade, eles estão sempre juntos. Eu, Daniele, através dessa passagem bíblica que comprova o que eu estou dizendo para vocês, eu acredito que Jesus estava com o Pai e o Espírito Santo a todo tempo. E eu ouso dizer, isso é algo meu, tá bom, gente? É a minha fé, não é algo que eu imponho sobre vocês, mas é a minha fé e eu acredito que até mesmo na cruz, eu acredito que Deus Pai e o Espírito Santo estavam com Jesus. É minha fé, é o que eu acredito. Então, a Bíblia nos deixa claro que Jesus, ele está no meio de nós, apesar de estar lá, o corpo glorificado, ele tem poder através do Espírito Santo de estar conosco, de se revelar a nós também. O poder de Deus não se explica, gente, nem tudo a gente vai entender como ele consegue. Milagre não se explica. Não tem aquela música? Ninguém explica a Deus. Fé é você acreditar naquilo que você não vê e até mesmo, muitas vezes, naquilo que você não entende. O Espírito Santo de Deus, ele é vivo, ele tem sentimentos, ele é o próprio Deus. Então ele fala também. E muitas pessoas escutam o Espírito Santo de Deus falar de várias maneiras. Na palavra do Senhor diz que Deus ele tem multiformas, maneiras de trabalhar. Então, não é que Deus está falando de um jeito na vida de um profeta ou de um servo, de uma pessoa que vai ser igual da tua maneira. Por quê? Porque Deus ele é o Criador de todas as coisas, nós somos todos diferentes. Nós temos personalidades diferentes, visões diferentes em relação a algumas coisas da vida. Então a maneira que o Espírito Santo de Deus trabalha com cada pessoa é de acordo com a estrutura da pessoa. Deus conhece a estrutura de cada pessoa, então ele vai trabalhar e ele sabe até onde a pessoa suporta. Uns são mais fortes em determinadas áreas, outros são mais fracos em determinadas áreas, e assim vai, mas só Deus conhece a força e a fraqueza de cada pessoa, e também nós mesmos, porque na palavra do Senhor diz: examine-se o homem a si mesmo. Neste momento, o Senhor Jesus, ele nos deixa claro que nós também temos condições de nos autoanalisar.
e saber quem somos diante de Deus. Amém? Então eu vou dividir com vocês as maneiras que eu, Daniela, escuto Deus, só que assim, não quero impor para vocês que isso seja de uma maneira única e absoluta. Deus tem muitas maneiras de trabalhar, então o que eu dividi com vocês aqui, eu espero que muitas pessoas se identifiquem e se em algum momento você viveu algo parecido, que seja de confirmação, de consolo para a tua vida, amém? Porque Deus é Deus de paz, Ele não é Deus de confusão. Na verdade, desde criança eu já escuto a voz de Deus. E já tem um vídeo que eu falo sobre isso, só que a grande diferença é que quando eu escutava a voz de Deus, eu não sabia que era Deus. Então, eu, Daniele, tinha como uma voz imaginária. Eu tinha como se fosse um amiguinho imaginário. Mas, de fato, aquela voz conversava comigo e me dizia coisas boas, me dizia coisas saudáveis, como se fosse realmente um adulto me disciplinando, me corrigindo, me ensinando. Já tem um vídeo que eu falo sobre isso. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui linkado no comentário, tá bom? Das minhas experiências com Deus quando eu era criança. Porém, eu não o conhecia, e na palavra do Senhor está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. Eu não conhecia a palavra quando eu era criança. Eu não tinha entendimento de que era Deus falando comigo. Deus, Ele fala comigo de muitas maneiras. Primeiramente, palavra de Deus. A palavra de Deus é a voz de Deus, Bíblia Sagrada. Mas tem coisas mais espirituais e mais assim, nítidas, mais realistas que Deus também faz. Deus usa profetas. Ali é o próprio Espírito Santo que fala na boca do profeta naquele momento. Não é o homem falando, é o próprio Deus falando. Deus vivo, Deus em pessoa falando. Amém? E também tem as vezes que Deus ministra no meu coração e é dentro de mim. Mas como eu posso te dizer, quando Deus fala, quando o Espírito Santo ministra no meu coração dentro de mim, é como se ele vai trazendo a revelação na minha mente, ele vai me trazendo a visão e ele vai me trazendo todo o entendimento para eu entender o que ele está me dizendo. Muitas vezes eu não escuto a voz dele nitidamente. Ele fala dentro de mim e muitas vezes parece que é a minha voz da consciência. Mas como eu sei que não é a minha voz da minha consciência? Porque Deus, ele traz novidades. Ele traz coisas novas. Sabe quando você pensa em algo que tipo você faz assim: uau, mas eu nunca teria pensado nisso? Pode ser uma inspiração de Deus para a tua vida. Já pode ser o Espírito Santo de Deus falando com você. Isso é ministração. Também conhecido muitas vezes como revelação. Você em um determinado momento está ali lendo a Bíblia, aí de repente você vai ler aquela palavra umas 10 vezes, e em um determinado momento você, caramba, como que eu nunca prestei atenção nisso antes? Então ali é uma revelação, é dom de Deus também, e isso quem traz é o Espírito Santo de Deus que habita em você. Na palavra do Senhor diz que o diabo, ele conhece a palavra, mas ele só conhece a letra. Mas o Espírito Santo de Deus habitando em nós, nos traz a letra com a vida, com a renovação, com a revelação. Então por isso que muitos pregadores aí geralmente pregam a mesma palavra, o mesmo versículo, com milhares de pregações diferentes, visões diferentes sobre o mesmo versículo. E quem faz isso? O Espírito Santo de Deus, porque ele é a fonte de toda a sabedoria, ele é a fonte de toda a ciência, ele é a fonte de toda a vida. Amém? Então, e é uma fonte inesgotável, é uma fonte eterna. Tanto é que na palavra do Senhor diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada amanhecer. Ou seja, tudo se renova a cada amanhecer, não somente aqui na terra. A palavra de Deus, ela também se renova. Apesar de ser a mesma palavra, ela permanece sendo renovada dia após dia. Com o quê? Com novas revelações, com novidade. Deus é Deus de novidade. Deus é Deus de coisas novas. Deus não é Deus de mesmice. Amém? Ele é o Deus criador. Ele é o Deus do haja. A primeira vez que eu realmente me toquei que era Deus falando comigo foi dentro de mim, só que eu escutei a voz dele dentro de mim. A voz de Deus eu escutei, a voz dele dentro de mim, mas foi uma voz que se sobressaiu e realmente era uma voz diferente. Porque quando a gente tem a voz da nossa consciência, geralmente a nossa consciência imita a nossa voz. Eu, Daniele, nem acredito que existe essas paradas de consciência. Para mim é o Espírito Santo de Deus a todo tempo. É claro que também existe nossa carne, né? Mas eu acredito que a todo tempo, quando você pensa algo bom, é fonte, vem do Espírito Santo de Deus. Porque na palavra do Senhor está escrito que ninguém é bom. Na palavra do Senhor está escrito, o homem não pode ter nada se do céu não lhe for dado. Então todas as vezes que você pensa algo bom, é fruto do Espírito Santo. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele disse, no que pensai? Em tudo que é reto, em tudo que é puro, em tudo que é manso, em tudo que é justo, em tudo que é decente, em tudo que é honesto.
Ou seja, mas para pensar nestas coisas é necessário o Espírito Santo de Deus habitar em você e você estiver sendo alimentado pelos próprios frutos do Espírito Santo, que é paz, amor, mansidão, calma, paciência, alegria, compaixão, humildade. São os frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo, eles alimentam o nosso caráter, eles moldam o nosso caráter rumo à mente de Cristo dia após dia. E como gerar os frutos do Espírito Santo? Através da maneira mais clássica que todo cristão conhece. Leitura da palavra, jejum, oração, ida em cultos, participar do corpo de Cristo, congregar, escutar louvores, adorar ao Senhor, adoração, entendeu? Então, é o clássico do cristão e isso nunca vai mudar. Mas tudo isso tem resultado. E o resultado, se você realmente se submeter à palavra de Deus e obedecer à palavra do Senhor, você gerará frutos para a tua vida e com isso o seu celeiro bendito, ele só tem a multiplicar, ele só tem a prosperar, porque Deus, ele é Deus de multiplicação, ele é Deus de prosperidade, porque o próprio Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Amém? Então, a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, que eu tive o entendimento que era Deus falando comigo, mesmo que eu fiquei com medo, mesmo que eu fiquei tipo, será que era Deus? Nesse momento, nessa primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, depois das minhas experiências que eu já era criança, eu prefiro deixar pra lá, porque eu não conhecia, eu não sabia que era Deus, então foi algo mais puro, mais inocente. Porém, quando eu era adulta, a primeira vez que eu ouvi de fato a voz de Deus foi quando eu já tinha aceitado Jesus, eu ainda tinha uma vida sexual imoral, eu ainda estava em fornicação, eu ainda bebia, usava drogas, não conhecia a palavra ainda e tinha acabado de aceitar Jesus. Só que como eu ainda não tinha aquela base do conhecimento, qualquer palavra errada ia me ferir, porque eu era uma menina extremamente ferida. Quando eu aceitei Jesus, eu estava extremamente, eu estava por um fio. Eu estava com pensamento suicídio. Então, qualquer palavra errada, a pessoa para conversar naquele tempo comigo tinha que falar com muito cuidado, com muita delicadeza, com muita gentileza, tinha que pisar em ovos, porque qualquer palavra errada me matava, me matava. E infelizmente, no tempo, o pastor dessa igreja, ele não percebeu que eu estava tão ferida, ao ponto de se ele falasse qualquer coisa errada, eu sairia da igreja e de fato aconteceu. Ele não vigiou, ele acabou me humilhando na frente da igreja inteira nesse dia por causa da visão religiosa dele. Ele não vigiou, ele deixou a doutrina, a religião falar mais alto do que o amor, a alma que tinha acabado de aceitar Jesus. Naquele momento ele não vigiou mesmo e matou minha fé. O que eu fiz? Voltei para o mundão. E já tem um vídeo que eu falo sobre isso, não vou relatar a experiência, mas foi um determinado momento da minha vida que eu tinha sonhado com Jesus e eu contei o testemunho que eu tinha sonhado com Jesus pela primeira vez e esse pastor ele não acreditou porque ele não me achou digna de ter sonhado com Jesus pelo fato de eu ainda ser uma mulher extremamente pecadora e nesse momento ele me humilhou e zombou de mim ali na igreja e eu saí da igreja extremamente humilhada e chorando muito e não quis mais saber de igreja, porém Deus viu o que aconteceu e Deus viu que, caramba, o erro foi realmente do pastor, ele não vigiou e quando o homem erra, né, muitas vezes o próprio Senhor, ele tem que consertar e graças a Deus que o Senhor não desistiu de mim e eu fui para uma rave, bebi muito, entrei dentro de um ônibus e vindo embora, decepcionada com a igreja, decepcionada com a minha vida, eu tava por um fio, pensei, caramba, o único lugar que eu tava me sentindo bem era a igreja, sonhei com Jesus, fui falar na igreja, ninguém acredita, o que eu tô fazendo aqui nessa terra? Até quando eu falo a verdade, ninguém acredita. Nesse momento, eu tive uma experiência sobrenatural com Deus, porque esse pastor, ele disse assim, irmãos, imaginem um sol, se você olhar para o sol, o que acontece? Você fica cego, quem vê Deus morre. Então ele quis me dizer naquele momento que eu estava mentindo, porque tipo assim, era impossível para mim ver Jesus. E no dia seguinte, eu entrei dentro de um ônibus depois de toda essa humilhação, já cansada no amanhecer, depois de uma rave.
olhei para o céu e o sol ele estava crescendo diante dos meus olhos. E neste momento que Deus fez o sol crescer diante dos meus olhos, eu não vou detalhar essa experiência, porque já tem muitos vídeos que eu falo sobre essa experiência, eu não vou ficar voltando às mesmas experiências. Nesse momento, eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez. Eu escutei a voz dele, mas como se fosse dentro de mim. Não dá para explicar. Era uma voz que vem de fora e dentro ao mesmo tempo. Ele fala por fora e por dentro. É algo muito forte, é algo muito no alvo, assim, tipo, você não tem dúvida. E ele falou, eu sou o Deus do impossível. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus depois de ter aceitado Jesus. Foi um momento da minha vida que eu realmente estava pensando em desistir de tudo, até mesmo me suicidar. Mas naquele tempo eu fiquei com dúvidas. Por mais que eu tinha convicção de que era uma voz que não era minha, que tinha falado comigo, eu não tinha certeza de que realmente era Deus, porque ele ainda não tinha me provado a existência dele, porque as pessoas que estão no mundo têm um coração muito duro e por falta do conhecimento da palavra, por mais que elas tenham até experiências com Deus, é difícil delas acreditarem, porque falta o conhecimento da palavra. Na palavra do Senhor diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Não está escrito, e ouvireis a voz de Deus, e a voz de Deus os libertará. Existe, Jesus ele trabalha primeiro no entendimento, porque se Deus falar com uma pessoa que não conhece a palavra, ela corre o risco de enlouquecer, ela corre o risco de pensar que está ficando louca, ela corre o risco de pensar, é coisa da minha cabeça, deixar pra lá, como foi comigo. Eu cheguei a pensar, é coisa da minha cabeça, não, isso daí é coisa da minha cabeça. E não era Deus falando comigo. Foi a primeira vez que eu escutei a voz de Deus. Como que era a voz de Deus? Foi nítido. E era uma voz masculina, só que ao mesmo tempo suave. E falou assim, eu sou o Deus do impossível. E ele falou no meu ouvido, foi até desse lado, eu não esqueço, foi até desse lado. E meio que ecoava dentro de mim e fora de mim. Era algo assim que entrava, chegava a entrar dentro e pegava toda essa área aqui. Então, gente, foi a primeira vez, agora a segunda vez que eu escutei a voz de Deus, foi quando eu já sabia que era Ele. Foi quando Ele me provou que Ele existia, e aí eu tive meu encontro verdadeiro com Deus, e aí eu já tinha sido liberta das drogas, do álcool, e aí eu já tinha morrido como velha criatura e nascido uma nova criatura, eu já estava arrependida de todos os meus pecados, eu tinha ali naquele momento voltado a ser criança, e foi quando no lugar da cachaça, Deus ele começou a fazer eu tomar muito sorvete, e eu escutei a voz dele e ele me disse, ele estava alegre, eu senti um tom de alegria na voz dele, e ele me disse, pode comer minha criança, se lambuza. E nesse momento eu tive convicção que era o Espírito Santo falando comigo, e eu comecei a dar muita risada, porque eu achei engraçado a maneira que ele falou comigo, como um amigo, sabe, como um pai, como alguém íntimo, um ser humano até mesmo, sabe, uma conversa, um diálogo, tipo, pode comer minha criança, se lambuza. Então ali naquele momento eu creio que Deus já começou comigo sem religião, ele já começou comigo ali naquela intimidade de amigo, de companheiro, de pai, de alguém que realmente me entende, me compreende. Então por isso que eu sempre tive essa intimidade com Deus, de ver a Deus como de uma forma muito humana. E ele é humano, tanto é que quando Jesus veio aqui na terra, ele veio em forma humana. Mas na palavra do Senhor está escrito, farei o homem, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Olha aí a trindade, que eu falei para vocês no início do vídeo. Façamos o homem, ou seja, não é só um falando, Deus não falou eu farei o homem, ele falou façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, começou desse jeito, entendeu? Começou desse jeito, era uma voz que vinha no meu ouvido, mas pegava de dentro para fora, de fora para dentro, era algo assim como se fosse realmente uma atmosfera, Deus criava até mesmo a atmosfera mudava. Quando Deus falava comigo, eu sentia glória, eu sentia presença e paz. A maior prova do sinal de Deus, o maior sinal da presença de Deus é paz. Amém? O que vem de Deus traz paz. Quando Deus fala, até mesmo te corrigindo, você sente paz. É muito incrível o agir de Deus. Até mesmo quando Deus vai te corrigir, você sente paz. Quando é Ele mesmo, você sente paz. Até quando Ele está bravo, você sente temor, você fica com medo, mas você sente paz. Sim, até quando Deus está bravo, você sente paz, porque a paz ela faz parte de Deus.
Deus, ele é a própria paz, ele é o próprio amor, mas ele também é a própria paz. Então, a paz faz parte de Deus. Então, quando ele fala, automaticamente vem amor, vem paz. Mesmo que seja para te corrigir, mesmo que seja ali no temor, você sabe que é ele. Porque a presença dele é inconfundível e só ele tem. É que o próprio Jesus disse: eu vos deixo a minha paz eu vos dou. A paz que o mundo não conhece, ou seja, o mundo, as pessoas do mundo que não conhecem a palavra, não conhecem a paz de Deus. Por mais que você tente explicar, elas precisam sentir. A paz de Deus excede todo o entendimento. Apóstolo Paulo disse isso. Isso é real. Não adianta você tentar explicar o que é inexplicável. E a própria Bíblia diz que a paz de Deus, ela excede todo entendimento. Se excede o entendimento, não está no nosso nível humano tentar explicar. Então, para uma pessoa entender a paz de Deus, ela tem que sentir. É algo que o mundo não conhece, é diferente, é único. O mundo nunca experimentou. Só quem aceita Jesus sabe o que é a paz dele. Amém? E não existe dinheiro no mundo que seja capaz de trazer essa paz. Pode ser todo o dinheiro do mundo, não compra a paz de Jesus, porque ele deu para quem o recebe e para quem o aceita como Salvador de sua vida. Amém? E aí, com o tempo, Deus foi me equilibrando, me amadurecendo, a minha intimidade com Deus foi aumentando, e aí chegou o nível de eu realmente escutar a voz de Deus. Não é sempre que eu escuto a voz de Deus, que realmente ele fala no meu ouvido, eu escuto uma voz falando no meu ouvido, mas como eu digo para vocês, não é uma voz literalmente humana, tipo, como se alguém viesse no meu ouvido e falasse, faz isso, isso, isso. Não, é algo espiritual, você sente uma atmosfera, você sente uma presença diferente, você sabe que você está entrando ali no mundo espiritual, você sente, você está sensível, entendeu? Então não é uma voz absolutamente crua, humana, natural, é algo sobrenatural. Você percebe que é sobrenatural, é perceptível para quem ouve, entendeu? Então, mas é algo também que não vai te matar, entendeu? E Deus só vai falar com você quando ele saber que você está pronto para ouvir. E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus no meu ouvido foi um momento que eu estava quietinha, sentada em uma cadeira, e estava um silêncio, era tarde, aquele silêncio, eu estava super bem com Deus, super em paz, obediente, quietinha, em santidade. E eu estava super bem com Deus e de repente o meu primo chegou perto de mim e ele ficou sentado do meu lado e a gente ficou sem conversar, aquele clima de paz, né? E aí de repente eu escutei a voz de Jesus e Jesus falou assim pra mim, fala pra ele que eu tenho uma obra pra fazer na vida dele. E eu fiquei tipo, eu escutei, foi muito bom, foi muito legal. E eu falei pro meu primo, fulano, Deus manda te dizer isso, isso e isso. Aí ele olhou pra mim e ele, amém. E beleza, eu continuei quieta e foi muito gostoso. Aí depois de novo, ele falou, e fala pra ele que eu vou realizar os sonhos dele. E foi me falando mais coisas e eu fui ouvindo. E eu, fulano, Deus manda te dizer isso, isso e isso. E ele, amém. Então quando Jesus, ele falou comigo no meu ouvido, neste momento foi absolutamente assim, eu não tive dúvida nenhuma. Então eu senti muita paz, muita tranquilidade, porque eu simplesmente ouvi e passei. Eu fui só um instrumento, só fui uma mensageira. Eu só obedeci, fui só uma mordoma de mensagem. Entendeu? Eu ouvi e passei. Então não foi algo que foi ministrado, entendeu? Não houve aquele processo de revelação para eu entender o que Deus queria que eu falasse. Foi fácil, foi super fácil. E muitas vezes eu oro para Deus e eu falei para Deus, nossa Deus, bem que o Senhor sempre poderia falar comigo desse jeito que o Senhor falou daquela vez, né? Porque foi tão fácil. Mas eu aprendi com Deus que eu só conseguia ouvir a voz dele daquele jeito porque estava num silêncio muito grande. Então o que eu aprendi? Que para ouvir a voz de Deus, no meu caso, na minha vida, quando está em silêncio, é quando eu realmente escuto a voz dele. Geralmente na hora de dormir. Quando eu estou dormindo, quando eu estou quase pegando no sono, ele vem e fala. Quando ele fala, eu chego a levar até um susto. Porque realmente é uma voz externa. Então quando ele fala, eu tipo... E eu me lembro totalmente do que foi falado.
entendeu? E aí eu corro pro meu caderninho lá e anoto tudo que ele falou, mas não é sempre que eu escuto a voz dele. E quando eu escuto a voz dele, geralmente eu tô sozinha. É muito difícil Jesus falar no meu ouvido mesmo quando eu estou com amigos. Geralmente quando eu estou entre amigos ou na igreja, ou é para ministrar ou orar por alguém, aí ele ministra no meu coração, é diferente. Quando eu estou no meio de uma multidão, que tem muito barulho, que eu estou ali no meio da sociedade, aí Jesus, quando ele me usa, ele pede para eu falar algo para alguém, ele ministra dentro de mim e o Espírito Santo vai falando assim como se fosse a voz da minha consciência. E ele vai ministrando no meu coração, ele vai ali como se fosse uma caixinha de música. Ele vai lá, ó, sabe, rodando, 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 aquela caixinha de música e eu tô entendendo que ele tá tentando falar alguma coisa. Aí ele vai lá, ele vai dando corda, e eu fico só quietinha, tipo, tentando entender o que o senhor tá querendo me dizer. Aí ele vai lá, ele vai ministrando. Aí eu, tipo assim, eu sei que ele tá trabalhando, aí ele vai ministrando. Tipo, você vai falar isso, 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 isso. Aí, tipo, Deus, confirma mais. Aí ele vai ministrando, aí ele ministra na mente, ministra no coração. Até que você sente aquela convicção, tipo, pode falar. Ele te dá certeza, tipo, fala. É isso, aí você vai e entrega. Então, existem muitas maneiras de Jesus falar. Eu, Daniele, prefiro quando ele fala no meu ouvido, que é muito mais fácil. Mas para ele falar no meu ouvido, na maioria das vezes, está em um momento que eu estou sozinha e no silêncio. E é bem melhor quando ele fala no ouvido, eu prefiro. É muito mais fácil mesmo. É essa maneira que eu escuto a voz de Deus, tá bom? Muitas vezes eu escuto sim no ouvido e ele ministrando dentro de mim. E é claro que algumas vezes também tem umas experiências diferentes também com Deus, quando ele já usou também a minha própria boca para falar comigo. Isso é muito incrível, tipo, acho que quem me visse dentro do quarto ia pensar que eu tava, tipo, surtando, tipo, a menina tá louca. Mas já aconteceu também de eu estar, tipo assim, muito triste, chorando, orando, e o próprio Espírito Santo que habita em mim usar a minha própria boca para falar comigo, tipo, filha minha, presta atenção no que eu estou te dizendo. Eu não te disse que ia fazer isso, isso e isso, porque você chora, porque está assim, não está confiando em mim. Então já aconteceu também do Espírito Santo de Deus usar a minha própria boca para falar comigo. E é algo incrível porque você também tem convicção de que é o próprio Deus. Por quê? Porque a paz dele toma conta do ambiente, a atmosfera muda. Quando Deus fala, tudo muda. É impossível Deus falar e a atmosfera não mudar. Amém? Então a maior prova da presença de Deus quando ele estiver falando, independente da maneira que ele estiver falando, seja por palavra, seja por profeta, seja no teu ouvido, seja ministrando no teu coração, seja através de revelação, seja através da tua própria boca, a maior prova de que é o Senhor falando com você é a paz. É a paz dele que virá, junto testificando de que de fato é ele. A paz de Deus é como se fosse a assinatura de Deus, tipo, sou eu. Olha a minha paz aí. Amém? E que esse vídeo edifique a fé de vocês em nome de Jesus. Beijos, a paz, amo vocês. Que Deus os abençoe.